Rapaziada, Endrick Felipe convocado para representar a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos. Cara, merecido demais tudo que o Endrick fez aqui para estar nessa Copa, todo o esforço foi recompensado. A gente viu tudo que ele passou no Real Madrid, toda aquela zoação dos rivais, dos antes, falando que o garoto não tinha nível para jogar no Real Madrid, que ia morfar no banco. E o cara enfrentou uma coisa muito difícil, que é você sair do Real Madrid. Nunca é fácil. O Real Madrid é o maior time do mundo. E o Endrick sabia que para conquistar a vaga na seleção, ele precisava jogar. Era isso que ele precisava. Nada mais do que jogar. Porque bola ele sempre teve. Ele sempre que entrou no Real Madrid jogou muito, tá? Aproveitou as oportunidades, mas não era o suficiente para conquistar seus minutos em campo. Então, o que foi que ele fez? Ele saiu, procurou uma outra liga alternativa para conseguir mostrar seu futebol, mostrou e cavou essa convocação na marra, tá? Na marra. Aqui a reação dele na convocação, tirando o áudio aqui para não ter copyright. Cara muito ansioso, merecedor demais, cara. O Endrick foi muito merecedor. Ele sabe o que ele enfrentou, tá? Ele e sua esposa, né? A Gabriela Miranda. Então eles estão esperando um filho. Então, cara, o que o Endrick enfrentou, a coragem, tudo valeu a pena nessa convocação, cara. Um garoto que tem muita estrela, merecedor, que enfrentou as críticas, né? Toda aquela pressão de você estar no banco, querendo jogar e não poder mostrar seu melhor futebol. É uma grande covardia o que o Xabi Alonso fez com ele. Eu nem falo tanto do Ancelotti, porque com o Ancelotti ele ainda teve 40 jogos, né, na temporada com o Ancelotti. Poucos minutos, mas sempre jogando, né? E essa semana não para de melhorar pro Endrick. O José Mourinho, que é provavelmente o treinador do Real Madrid, praticamente já tá tudo certo. Ele ama o Endrick, segundo o Fabrício Romano. Ele gosta demais do Endrick. Acredito que o Endrick vai ter minutos, vai ter oportunidades nesse Real Madrid. Eu acho que ele não vai ser titular de início, mas ele pode ganhar seu espaço, né? O Rodrigo, querendo ou não, não é titular absoluto no Real Madrid. E aquela ponta direita tem espaço para briga, né? Apesar de eu achar que o Endrick não é ponta direita, ele, onde colocar ele para jogar, ele sempre consegue mostrar alguma coisa, né? Então, eu acho que o Endrick tem boas chances se ele realmente achar que vai ficar no Real Madrid, vai disputar espaço no Real Madrid. Eu acho que ele tem boas chances de mostrar seu futebol. Espero que o Mourinho dê oportunidade pro garoto, porque ele merece. Ele é um tanque, cara. Ótima finalização, velocidade, versatilidade para jogar em várias posições do ataque, né? E a história do Andy, cara, é muito bonita. Eu vou colocar aqui o vídeo do pai dele é, é, contando a história é, quando o Andy ainda era garoto. Vou soltar aqui para vocês. Eu lembro uma vez, eu tava sentado no sofá, pediu, pai, eu quero comer. E não tinha nada na geladeira, nada no armário. Filho, eu não tenho nada. Aí eu comecei a chorar, ele chorou, falou pra mim, pai, só pode deixar, porque eu vou ser jogador de futebol e vou tirar a gente dessa dificuldade. Endrick! É o nome da emoção! Olha um videogame desse, futebol. Então eu quero transformar a vida dele pra ser jogador. Muita estrela, garoto! Tem muita estrela, menino! O garoto tem estrela demais, cara. O Endrick passou por muita peleja desde o Palmeiras, né? Eu sou palmeirense e sei que o começo dele, o Abel demorou para colocar o Endrick no profissional, demorou para colocar, dar realmente as oportunidades de titularidade pro Endrick. E eu não tô dentro dos bastidores, eu não sei o que acontece. Eu sei que o Endrick é um garoto muito jovem, cara.
e desde cedo teve essa pressão de ser estrela, né? No Palmeiras, aqui no Brasil, também pro Real Madrid, o maior clube do mundo. E acabou que os treinadores, eu não vou dizer que a culpa é de todos os treinadores, porque é, seria injusto, né? Mas a gente, eu realmente não consegui entender. O Endrick parece ser um garoto muito bom, de cabeça boa, educado, de boa família. E eu acho que ele pode ter sido injustiçado por alguns treinadores, mas é um cara que é muito resiliente, consegue enfrentar, consegue passar por tudo e mereceu, cara. Essa convocação era. Eu fiquei muito feliz pela convocação do Endrick, era tudo que eu queria, juntamente com o Neymar. Eu acredito que são dois jogadores que podem sim nos ajudar nessa Copa do Mundo. São jogadores que podem ser decisivos e que crescem em jogos grandes, né? É, aqui uma reviravolta, né, na carreira do Endrick, a coragem que com o Xabi Alonso ele ele jogou apenas 98 minutos nos seus 6 meses de Xabi Alonso. Então, ele tomou a decisão de sair do Real Madrid. Real Madrid realmente ficou com Gonzalo Garcia e deixou o Endrick partir. E, cara, essa saída pro Lyon foi muito bom pro Endrick, cara. Foram 8 gols, 8 assistências, prêmio de melhores em jogos, ganhou prêmio 2 vezes seguidas de melhor jogador do campeonato francês e convocação para a Copa do Mundo. Cara, o Endrick foi da raça, sem babar ninguém, sem precisar babar treinador, sem precisar babar ninguém. Tudo que ele conquistou foi na bola com talento, cara. E é isso que eu acho incrível no Endrick. Sua simplicidade, é um jogador que é guerreiro e essa história dele, toda essa convocação, eu acompanhei todos os jogos dele no Lyon, todos os jogos do Real Madrid. É, eu não teria essa resiliência, eu não teria essa força mental para passar por tudo isso que ele passou. E, cara, de se espelhar, de se aplaudir tudo que ele fez, né? Uma curiosidade, desde Ronaldo Fenômeno na Copa de 94, o Brasil não levava para um Mundial um jogador com menos de 20 anos. Agora temos Endrick e Ryan. São dois jogadores que são jovens. Eu acredito que o Ancelotti fez essas duas convocações. O Endrick, claro, pode nos ajudar muito, o Ryan também, mas também pensando já na Copa de 2030, né? Dando experiência para esses garotos para chegarem na Copa de 2030 cada vez mais prontos, né? E cara, por que toda foto do Endrick carrega uma aura? É incrível como esse garoto parece que é diferente, parece que é predestinado e as fotos dele são absurdas mesmo, velho. Olha isso. Contra Espanha, gol. O cara é predestinado, cara. Será que vai ser camisa 9 da seleção? Essa aqui é absurda, tá? Absurda. Cara, o Ancelotti falou que a decisão de incluir o Endrick na lista final foi tomada na segunda pela manhã. Eu não sei o que faltava. Eu sinceramente não sei o que faltava para colocar o Endrick. Tudo que ele mostrou no Lyon fez dele um dos melhores jogadores brasileiros em atividade. Não tem como falar que ele não é um dos melhores jogadores brasileiros em atividade. E o que ele poderia fazer de diferente, não sei. Eu acho que ele fez tudo que estava ao seu alcance. Eu não sei o que o Ancelotti precisava se convencer mais do Endrick. Se ele ter tomado a decisão de manhã, eu não consigo entender. Mas o importante é que o Endrick tá lá. O importante é que ele vai estar na Copa do Mundo. E, cara, possivelmente não vai ser uma das primeiras opções, infelizmente, né? Pra mim, o Endrick, se não for pra ser titular, é pra ser o primeiro a entrar junto com o Neymar, tá? Mas infelizmente eu não acho que isso vai acontecer, tá? Eu não acho que o Ancelotti vai priorizar o Endrick pra precisar do resultado, infelizmente. A gente viu isso nos amistosos contra a França e Croácia. Contra a França, o Endrick nem sequer entrou
E contra a Croácia, entrou faltando 15 minutos e fez o que fez, né? Em 15 minutos ele decidiu o jogo. Então, eu quero ver como vai ser aí na Copa do Mundo. Espero que o Ancelotti tenha sua mente aberta. Espero que o Ancelotti veja que o garoto é diferente. Porque ele pode sim nos ajudar, tá? Espero que ele não seja teimoso nem cabeça dura pra segurar o Endrick por tanto tempo no banco. A galera já tá fazendo essa imagem aqui, essa trollagem que o Endrick vai morfar no banco. Espero que realmente isso não aconteça. Eu separei aqui um vídeo do Zico falando do Endrick. Vamos ver o que o Zico falou do Endrick aqui. Você acha que hoje, por essa sua primeira resposta, o início dela, você acha que hoje o Endrick tem mais capacidade de ser decisivo na Copa do que o Neymar? Eu acho. Acho sim. Acho sim, porque é um jogador pouco conhecido, né? O Neymar, lógico, a visibilidade é muito grande em cima dele. Ele pode muito bem atrair isso e trazer espaço maior para os outros, se souberem aproveitar, porque pouca gente conhece o Endrick. Apesar de ele estar jogando ali algumas coisas e tal, mas não tem assim aquela aquela imagem de que o Endrick é um jogador que pode ser um cara decisivo. E ele é decisivo. Ele é um jogador que briga, que luta, que tem qualidade, que tem técnica e pode muito bem ser um dos grandes nomes dessa seleção, pelo futebol que ele tem. Então, eu acho que ele hoje pode ser muito mais decisivo do que o Neymar. E o Neymar e os outros jogadores podem ajudá-lo a abrir esse espaço para ele. Cara, é isso que eu não consigo entender. Grandes jogadores como Zico, como Romário, Cafu, são jogadores de alto nível, entendedores de futebol muito mais do que eu, quem sou eu, né? Todos falam que Endrick é um jogador extremamente capacitado para ser o camisa 9 da seleção, para ser titular dessa seleção brasileira, ser decisivo nessa seleção brasileira, mas os treinadores não veem isso, cara. É isso que eu não consigo entender. O Xabi Alonso não consegue ver isso, o Ancelotti não consegue ver isso. No Palmeiras, o Abel não teve a facilidade de colocar o Endrick como titular, como fez com o Estevão, né? O Dorival, o próprio Dorival Júnior, quando o Endrick esteve com o Dorival, jogou muita bola, foi decisivo, foi importante e mesmo assim não teve as oportunidades que merecia. Cara, ou tá todo mundo muito errado, ou eu não consigo entender, cara. Quem é da bola, os jogadores, os jornalistas, todo mundo fala que o Endrick é um jogador que tem que ser titular ou tem que ser uma das primeiras opções. Mas os treinadores não conseguem fazer isso, cara. Eu não consigo entender tudo isso que tem no entorno do Endrick. É um cara, eu sei que é jovem, mas a gente vê o Lamine Yamal na Espanha com 16 anos ganhando a Eurocopa. A gente viu o Mbappé com 18 anos ganhando a Copa do Mundo. Cara, por que que o Endrick não pode ser importante como são esses jogadores? Eu não acho que ele tá tão distante desses jogadores. E o Lamine Yamal, do Mbappé. Cara, ou eu tô muito errado, e os treinadores estão certos, mas a gente vê o Zico, Romário, os jogadores grandes, Cafu, defendendo o Endrick como titular. Vários jornalistas, todos colocam o Endrick como um jogador que tem que estar na seleção ou como titular, como primeira opção. Eu acho sim que é importante tirar esse peso do Endrick. O Endrick não é para ser o responsável para decidir os jogos. Até porque a gente tem jogadores como Vini Júnior, Rafinha, Neymar, que tem que ser mais cobrado do que o garoto. Eu acho certo não colocar a pressão toda pro Endrick, mas eu acho errado não confiar no moleque que ele pode fazer isso. O Endrick pode ser decisivo, eu não acho que a pressão tem que recair toda sobre ele, é por isso que eu não cobro ele de titular, mas eu cobro ele como ser a primeira opção para o ataque dessa seleção. E aí, o que é que você acha? Você acha que o Endrick tem que ser titular da seleção brasileira? Ele tem que ser primeira opção? Ou ele não tem que jogar? Deixa sua opinião, deixa seu like, se inscreve no canal e tamo junto, pessoal. Valeu!